Boa noite, irmãos. Boa noite, igreja. Eu costumo todo domingo pela manhã. Desde já peço perdão aos irmãos, mas semana foi uma semana longa para mim. Quando tem feriado lá, a gente trabalha mais do que os dias normais. E hoje eu estava destruído. E é difícil eu estar tão cansado como eu estava hoje. Aí a Jenny ainda me chamou, eu cheguei às 7h30. Aí me deitei para tirar um cochilo ainda. Aí quando ela me chamou, eu disse: pai, esqueça de mim. Esqueça de mim, que hoje eu estou só o restinho. Hoje eu percebi que os titãs também amolecem. Aí a Bárbara, sabe que eu sou titã também, fica ali. Aí hoje eu senti esse cansaço, mas graças a Deus, dormi bem pela manhã, me recuperei. Quando tem feriado lá, a gente trabalha dobrado, amanhã também eu vou estar de serviço também. Vou estar trabalhando, para a igreja esteja orando. Irmãos, eu também quero estar pedindo oração, costumar pedir oração pela família do irmão Pedro. Amanhã ele, graças a Deus, ele tem se recuperado, mas vamos continuar orando para Deus fortalecer, para Deus abençoar. Quero estar pedindo oração pelo irmão Alexandre. Tem passado por um momento de dificuldade, a gente tem acompanhado, tem tratado com ele, resolvido algumas coisas, tratado com ele algumas dificuldades que ele tem tido, mas temos que também estar orando por ele para Deus fortalecer, trabalhar com cautela na vida dele e pedir que Deus age na medida da sua vontade. Amém? Lembre dessas pessoas nas suas orações. Lembrando que quarta-feira temos culto de doutrina. Quarto não por destaque também por causa do trabalho, no grupo que trouxe a mensagem. E quarta, agora que Deus quiser, eu vou estar dando continuidade ao que nós temos estudado sobre dízimos e ofertas. Pretendo encerrar na quarta-feira, que é um assunto que a gente não pode também se estender muito, porque se torna chato. É igual quando a gente trabalha finanças em nossos lares. Chega um momento que você começa a questionar e bater tanto a parte financeira que começa a se tornar chato. Então a gente também, nesse assunto sobre dízimos e ofertas, não pode se estender demais, porque se torna chato na igreja, mas que cada momento, cada palavra venha de encontro aos nossos corações para transformar, para mudarmos a nossa maneira de ser, a nossa atitude e trabalhar mais a nossa fidelidade ao nosso Deus. Esse é o propósito dos nossos estudos que temos visto na quarta-feira. Ore também pelo grupo que está se reunindo para aprender mais sobre os instrumentos. O instrumento que nós vamos estar vendo esse ano é o violão. Os irmãos estejam orando pelo irmão Márcio, pedindo a Deus que Deus dê discernimento, sabedoria a ele, para estar instruindo essa nova equipe que tem se levantado. Amém? Creio eu que no decorrer do curso também nós vamos ter a participação do irmão Pedro. Vou estar conversando com ele também para que ele possa, através do seu conhecimento, da sua experiência, ele possa também estar passando para esse grupo. Então a gente observa que o grupo só tem a ganhar, só tem a avançar. Então vamos estar orando por esse grupo. Dito isso, convido a amada igreja a abrir a palavra de Deus aqui em 2 Pedro, capítulo 1, do verso 16 ao 18. Outro assunto que eu quero estar lembrando: no final desse mês, no último domingo desse mês, no horário da escola bíblica, nós vamos ter assembleia para leitura financeira, leitura da ata anterior e leitura financeira, e tratar alguns assuntos pertinentes à igreja que temos que estar pautando para poder caminharmos juntos ao crescimento, rumo ao crescimento e o conhecimento do Senhor. Anote isso no seu calendário, no último domingo desse mês. No primeiro domingo desse mês, eu vou lembrando das coisas aqui, no primeiro domingo desse mês de abril, no dia 6, vamos ter o nosso batismo. Vai ser no horário da escola bíblica dominical. Assim eu achei melhor esse horário, junto também com os pais. E nós vamos estar, para a glória do Senhor, fazendo um almoço naquele dia. Esteja orando também pela vida da irmã Margarida, que sempre é ela que caminha esse
esses nossos pensamentos e nos ajuda muito nessa parte financeira, junto com alguns irmãos que sempre têm se disponibilizado a estar nos ajudando ali na cozinha. Irmão Raimundo, irmã Edilson, irmão Fernando, sempre está ali nos ajudando, irmão Bruno e irmã Margarida, que é a nossa chefe, não costumo dizer, a chefe da cozinha, o talento que Deus deu a ela, tem usado aqui para nos presentear com essas comidas maravilhosas. Então, irmãos, lembre disso, eu vou estar sempre colocando no grupo, mas às vezes o pastor esquece também. Irmãos, a palavra do Senhor, nós estamos estudando, falando um pouco mais sobre as lembranças que temos que ter diante de Deus para poder desenvolvermos, crescermos diante do Senhor. O conhecimento em Cristo nos desperta a lembrarmos da palavra. Aqui, logo aqui no capítulo 1 de 2 Pedro, no verso 16, diz assim, os organizadores das nossas escrituras botou a superioridade da palavra de Deus. Aí lembre-se que nós temos visto que os homens morrem, mas a palavra de Deus permanece. Então diz assim a palavra do Senhor: porque não lhes damos a conhecer o poder e vida do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, porque ele recebeu honra e glória da parte de Deus o Pai, quando pela suprema glória lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Ora, nós ouvimos esta voz vinda do céu, enquanto estávamos com ele no Monte Santo. Oremos. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado, Deus, pela tua palavra, pela suprema, Senhor, a supremacia dela, ó Deus, em nossa vida. Pai, nos dá entendimento das tuas escrituras, aquebrando os nossos corações, ó Deus. Diminui, ó Deus, o ego humano, ó Pai, em nossas vidas, e que venha crescer, ó Pai, o teu Espírito Santo, a tua ação, o teu querer, a tua vontade determinada em nossa vida através do teu Espírito Santo. É o que eu te peço em nome de teu Filho amado, é o que a tua igreja te pede, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, observe que aqui Pedro, mais uma vez, fala de suas lembranças. E interessante que aqui no verso 17, quando ele diz: porque ele recebeu honra e glória da parte de Deus o Pai, quando pela suprema glória lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer. Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Esse é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Muitas vezes nós achamos que essa voz só veio de encontro a Jesus só em uma única ocasião. Quem pensa isso? Quando nós lembramos disso, esse é o meu Filho amado, só nos remete ao batismo de Jesus. Mas não foi só nessa ocasião. Quando ele fala aqui, quando ele retrata aqui o Monte Santo, foi naquele momento que o Senhor, prestes a ir para a crucificação, passou por aquele momento de uma transformação em glória, que ali Pedro, Tiago e João viram ali também junto com ele, Elias e Moisés. Lembra-se dessa ocasião? Ali também eles ouviram essa voz. Irmãos, a igreja de Jesus Cristo está sempre a uma geração da extinção. Sempre vamos nos deparar com a igreja prestes a romper, prestes a parar de existir. Muitos pensaram isso quando aconteceu a pandemia, já agora bem próximo de nós. Se não houvesse qualquer relação escrita, confiável, teremos de depender da tradição oral, teremos que depender da palavra de homens. Quem já brincou de telefone sem fio
sabe como a frase pode mudar radicalmente depois de ser passada adiante várias vezes por pessoas diferentes. Nunca escutamos ou passamos do mesmo jeito. Isso é fato. A gente faz uma fila e o último diz uma frase, quando chega lá no final não está do mesmo jeito. Até hoje nas redes sociais a gente vê, não é nem só frase, alguma dança, alguma marmota que a pessoa faz, sempre vai mudar. Não dependemos de tradição de homens, não dependemos de tradições de homens mortos, mas da palavra verdadeira de Deus. É dela que dependemos, é por ela que vivemos, é ela que direciona os nossos caminhos. Os homens morrem, mas a palavra de Deus permanece para sempre. As experiências passam, mas a palavra de Deus permanece. Se não tivéssemos uma revelação escrita, confiável, estaríamos à mercê da memória de homens, estaríamos à mercê do ego humano, do orgulho humano em se exaltar. Quem se orgulha de ter uma excelente memória deveria sentar-se no banco das testemunhas de um tribunal. É impressionante como 3 testemunhas absolutamente honestas podem conscientemente limpar o nome de uma pessoa que está sendo culpada. Mas também, se o relato, o depoimento não tiver igual, pode enrolar-se a você mesmo e prejudicar tanto a pessoa que está sendo acusada como a testemunha, porque o juiz vai achar que estão encobrindo os fatos. Então a palavra de Deus, ela é a única que é eficaz para a nossa vida. Então quando uma pessoa prega sobre ele mesmo, isso é enganoso, é fábula, pode ser mentira. Mas quando ele nos passa a palavra viva do Senhor, essa é autêntica. Lembre-se, a nossa memória é deficiente, é seletiva. Costumamos lembrar o que queremos e com frequência distorcemos até isso. Costumamos lembrar apenas aquilo que nos interessa e esquecer aquilo que não convém ao pensamento humano. Muitas vezes a nossa memória nos trai com histórias, pensamentos, assuntos que nunca imaginamos que iria esquecer. Felizmente é possível depender da palavra escrita de Deus. Graças a Deus, felizmente temos a palavra que está escrita e continuará escrita para sempre. Para sempre. Em nossas memórias, se guardarmos verdadeiramente em nosso coração, não só como uma simples lembrança, mas como um marco autêntico daquilo que o Senhor fez e faz por nossas vidas. Se guardarmos ela em nosso coração, nunca mais esqueceremos. Fomos salvos por meio desta palavra viva, somos nutridos por ela através da ação do Espírito Santo, somos guiados e protegidos ao crer e obedecer, ao crer e observar as Escrituras vivas em nossa vida. Então temos que dar uma importância verdadeira às Escrituras, não usar a palavra de Deus somente quando a gente vem para a igreja e ela ficar ali esquecida. Não, a gente perde muito tempo em redes sociais, em filmes, e esquecemos da leitura prática das Escrituras. Irmãos, Pedro, ele sabia que estava para morrer.
e desejava deixar para trás algo que não passaria: a palavra escrita de Deus. Suas duas epístolas se tornaram parte das Escrituras, inspiradas, e tem ministrado ao longo dos anos aos santos de todos os séculos. Então aqui ele sabia. Então aqui encontramos o tema central deste parágrafo, que é a transfiguração de Jesus Cristo. Aqui Pedro está tratando sobre isso. Essa experiência relatada por Mateus, lá em Mateus 17, por Marcos, lá em Marcos 9, e por Lucas 9, do verso 28 em diante, nos fala sobre esses fatos que eles não presenciaram particularmente, mas porque ouviram de Pedro. No entanto, temos que ter em mente que nenhum desses autores estavam presentes quando ocorreu esse fato, quando aconteceu a transfiguração. Mas Pedro, ele estava lá. Pedro estava lá pessoalmente. Por isso que ele fala com tanta convicção na sua epístola. Por isso que ele fala com tanta vontade, com tanta força, com tanta autoridade, em dizer que viu pessoalmente a graça de Deus, a sua graça dada pelo Pai, que ouviu pessoalmente a voz. Aqui no verso 18, no verso 17 e o verso 18 aqui do nosso texto base, Pedro deixa isso bem claro para as nossas mentes. Ele deixa bem claro. Aliás, suas palavras nesta passagem trazem à memória exatamente a sua experiência no Monte da Transfiguração. Convém observar o uso repetitivo da primeira pessoa do plural no verso 16 ao verso 19, quando ele trata-se de que ele trabalha a referência, que não está só ele, quando ele fala nós, que está trabalhando o plural, ele fala, deixando bem claro, nos remetindo àquele pensamento que não estava só. Naquela ocasião estava Pedro, Tiago e João, os únicos apóstolos que acompanharam Jesus no Monte da Transfiguração, os únicos. E João, ele refere-se a essa experiência, lá em João capítulo 1, acompanhe comigo, no verso 14. João capítulo 1, verso 14. Estão comigo, igreja? Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua o quê? A sua glória, glória como do unigênito do Pai. A glória de Deus. Esses três homens só compartilharam com os outros o que havia ocorrido no monte depois da ressurreição de Jesus. A gente vê isso em Mateus 17, 9, que eles cumpriram o que o Senhor ordenou, que depois que eles viram a glória do Senhor, o Senhor disse: não conte isso para ninguém. Então, irmãos, qual foi o significado da transfiguração para a nossa vida? Qual é a sua importância para a nossa vida? A transfiguração aconteceu no alto de um monte, na presença de Pedro, Tiago e João. A aparência de Jesus se transformou. Apareceram também Moisés e Elias junto dele.
A transfiguração foi uma demonstração da glória de Jesus. Foi uma demonstração do seu poder, da sua majestade. Chegou a uma altura no ministério de Jesus em que ele começou a explicar aos seus discípulos que em breve ele teria de morrer e ressuscitar. Algum tempo depois, Jesus levou consigo 3 de seus discípulos, Pedro e Tiago e João, para o monte. Vamos ler, eu não quero ver todos os textos que trabalham sobre esse ponto, porque o nosso ponto central aqui é Pedro, mas eu quero trabalhar um pouco para o nosso pensamento e para o que nos traga a memória daquela ocasião lá em Lucas 9. Lucas 9, verso 28. Lucas 9, no verso 28 e verso 29, só para nós nos lembrarmos. Cerca de 2 dias depois de preferidas estas palavras, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou, e a roupa dele ficou de um branco brilhante. E eis que 2 homens falavam com ele, eram Moisés e Elias, que apareceram com glória, e falavam da morte de Jesus, e ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros estavam caindo de sono, mas conservando-se acordados, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. E quando eles começaram a se afastar de Jesus, Pedro lhe disse: Mestre, bom é estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para o Senhor, e outra para Moisés, e outra para Elias. Porém Pedro não sabia o que estava dizendo. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e ficaram com medo ao entrar na nuvem. E dela veio uma voz que dizia: Este é o meu filho, o meu eleito, escutem o que ele diz. Depois daquela voz perceberam que Jesus estava sozinho, e eles ficaram calados, e naqueles dias não contaram nada a ninguém a respeito do que tinha visto. Observe que aqui e ali não tinha como Pedro, Tiago e João identificar que ali eram Moisés e Elias. Não tinha ali o que a gente vê hoje nas redes sociais, uma figurinha apontando: ó, isso aqui é Elias, aquele é Moisés. Não, mas ali a glória de Deus revelou-se a eles em sua mente quem eles eram. Então essa glória que foi vista, essa glória que foi vista em
Então esta glória que foi vista em Jesus, não foi só Jesus que compartilhou do seu poder, mas através dele a unção sobressaiu naqueles homens. Eles conseguiram ver a glória de Deus, a ação de Deus de imediato. O rosto e as roupas de Jesus se transformaram e muito brilhante. E Moisés e Elias surgiram conversando com ele sobre a sua morte que iria acontecer em breve. Os 3 discípulos ficaram cheios de medo. E Pedro, sem saber o que dizia, sugeriu que fizesse 3 tendas. Mas ali Deus mostrou que a glória de Deus nunca vai ser dividida, apenas compartilhada. Dividida nunca. Essa glória que é vista em Jesus, ela não pode ser vista em homem nenhum, apenas compartilhada. Mas essa glória de exaltar, de adoração, só é dele, somente dele. A gente vê isso ao longo das Escrituras. Então surgiu uma nuvem que o envolveu e afirmou: este é o meu filho amado, ouçam, escutem. Depois a nuvem, Moisés e Elias desapareceram. Irmãos, os discípulos, eles estavam pasmos, com medo. E Jesus lhe disse para não contar a ninguém o que tinha acontecido até que ele tivesse ressuscitado. O significado da transfiguração. Na transfiguração, Jesus revelou a sua verdadeira glória. Isso é fato. Ele revelou o seu poder. Ele não era apenas um homem, ele era o Filho de Deus, cheio de glória e autoridade. Então, por que duvidamos da ação dele em nossa vida? Porque nós compartilhamos dessa glória, nós compartilhamos do seu poder. Jesus, ele revelou-se revelou o lado divino aqui na transfiguração. A transfiguração também foi um sinal de que Jesus iria ressuscitar com o corpo glorificado. A transfiguração foi temporária, mas na ressurreição a transformação será permanente. Não apagará, não sumirá de nossa existência. Jesus, ele seria glorificado na ressurreição. Além disso, a transfiguração foi o sinal da transformação que nós também vamos viver. Quando o Senhor voltar, ele vai nos dar um corpo restaurado em glória. Quando Jesus voltar, todos os santos também receberão um novo corpo em glória. Acompanhe comigo lá em 1 Coríntios capítulo 15. Márcio, 1 Coríntios capítulo 15. Correr um pouco que eu quero estar ainda fazendo algumas aplicações. O 15, no verso 51 ao 53. Eis que vou lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos o quê? Transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós seremos o que? Transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Então nós vamos passar. Qual é a importância disso para a nossa vida? Irmãos, Moisés e Elias
eram os dois maiores profetas do Antigo Testamento. Eles representavam a antiga aliança de Deus com os israelitas. Jesus, ele cumpriu essa aliança de forma perfeita, sem nunca pecar. Na transfiguração, Jesus mostrou que tinha toda a autoridade da lei de Deus e que veio para cumprir todas as profecias da salvação. Deus, ele confirmou novamente que Jesus era o seu Filho amado, tal como tinha feito no batismo de Jesus, lá em Mateus 3, no verso 16 em diante. Ele mostrou que devemos seguir a Jesus, porque ele tem toda a autoridade de Deus. Aqui eu quero estar fazendo 3 aplicações para as nossas vidas. A primeira aplicação foi que a transfiguração, ela confirmou testemunho de Pedro acerca de Jesus. Pedro viu o Filho em sua glória, ouviu o Pai dizer do céu: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem me alegro. Confirmou no verso 17 da sua carta, autenticou aquilo que nunca mais vai ser apagado. O homem morre, mas a palavra de Deus permanece. Nós passaremos, mas a palavra de Deus permanece viva. Então aqui nós aprendemos que primeiro depositamos a nossa fé em Cristo Jesus e confessamos os nossos pecados, e depois Ele nos dá a confirmação maravilhosa da sua graça em nossa vida. E a gente tem feito muitas vezes o contrário. Muitas vezes queremos ver primeiro a bênção de Deus em nossa vida, mas não é assim que funciona. Temos que querer primeiro depositar a nossa confiança nele, entender que a graça dele nos basta e nada mais. E nós queremos muitas vezes fazer o contrário. Pai, me abençoa por isso que eu vou para a igreja domingo. Eu conheci um que ele teve um problema no joelho, aí ele dizia que não, se o Senhor curar o meu joelho, eu vou ser crente. Aí ficou indo para a igreja, ia precisar de uma cirurgia, aí não precisou mais da cirurgia. Deus curou. Quando ele se sentiu curado, ele parou de ir para a igreja. E ele acha que Deus, ele é um Deus de troca, um Deus de feira que fica barganhando uma troca. O nosso Deus não é assim. Temos que crer, depositar a nossa confiança nele, confessar os nossos pecados. Aí sim vamos ver a ação de Deus. Aí temos que entender que a graça dele nos basta. A segunda aplicação é que a transfiguração também teve um significado especial para Jesus Cristo, que se aproximava da sua morte no Calvário. Foi uma forma do Pai, um grande Deus, fortalecer seu Filho para a provação terrível de que ele ia enfrentar, o sacrifício pelos pecados do mundo, o sacrifício pelo pecado que não era dele. A lei e os profetas, representados aqui por Moisés e Elias, apontaram para o seu ministério, para o momento de Cristo cumprir as Escrituras. Demonstraram que a lei ali não estava passando, mas que a lei iria ser cumprida na morte e ressurreição de Jesus. O Pai falou do céu, assegurou o Filho do seu amor em meio a provações. O nosso Deus sempre esteve presente com Jesus. O único momento em que ele se afastou foi naquele momento da cruz,
quando foi posto nele todos os nossos pecados. O nosso Deus não se associa com o pecado, mas em nenhum outro momento Cristo Jesus foi abandonado. Então nós aprendemos que a transfiguração foi prova de que quando estamos dentro da vontade de Deus, o sofrimento nos conduz à glória. O sofrimento nos conduz à glória. Quando estamos dentro da vontade de Deus, obedecendo, demonstrando o nosso amor, o nosso Deus nunca nos abandona em meio às provações. Nunca nos abandona. Em meio a um momento de tristeza que estava prestes a enfrentar, o Deus mostrou que estava com Jesus. Então, em momento de dificuldade, em momento de luta, vamos ver a glória de Deus em nossa vida. Isso é fato. Então, a terceira aplicação é que encontramos aqui a mensagem relacionada ao reino prometido. A transfiguração nos traz isso em mente. Nos 3 evangelhos registrados, falando sobre a transfiguração, o relato começa com uma declaração sobre o reino de Deus em todos eles. Em todos eles. Vamos observar aqui em Lucas 9, o verso 27. Depois nós vamos lá para Marcos. Dá tempo ali, o tempo está permitindo isso. Em verdade lhe digo que alguns dos que aqui se encontra, não passarão pela morte, até que veja o reino de Deus. Lembra que nós lemos também lá em Corinto, capítulo 1, verso 15, ou 1 Coríntios, capítulo 15, que nós também, muitos ali não vão passar pela morte, mas vão ver o reino de Deus. Em Marcos 9, verso 1 e verso 2, não diz assim: dizia-lhes ainda, em verdade lhe digo que dos que aqui se encontram, existem alguns que não passarão pela morte, até vejam ter chegado com o poder do Rei de Deus. Verso 2. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou em particulares sós a um alto monte, e Jesus foi transfigurado diante deles. Vocês vão entender isso aí. Jesus, ele prometeu que antes de morrer, alguns discípulos viriam o reino de Deus em poder. Isso se cumpriu no monte da transfiguração, quando Jesus revelou a sua glória. Ali foi uma confirmação que o Senhor iria voltar para buscar a sua igreja e iria preparar um lugar. Foi a palavra de confirmação para os discípulos que estavam tendo dificuldade em compreender os ensinamentos de Cristo acerca da cruz. O que era o pensamento dos discípulos naquela época? Eles vinham sofrendo, sendo escravizados pelo pecado, pelas doenças, pelas enfermidades, e eles achavam que quando o Messias voltasse, ia vir montado em um cavalo branco, com uma coroa e uma imensa espada, ia vir de um castelo como rei, não em uma manjedoura. Então para eles foi muito difícil entender que quem eles esperavam para libertar estava falando de uma libertação espiritual, não só apenas de uma libertação futura, uma libertação física, mas estava falando de uma libertação espiritual. Se eles morressem, se ele morresse, o que seria do reino prometido
prometido, sobre o qual vinha pregando ao longo de todos aqueles anos, aqueles meses. Se ele morresse, se ele não tivesse ressuscitado, iria se acabar tudo aquilo que eles acreditavam. Então aqui aprendemos que podemos entender que Pedro usa esse acontecimento em sua carta, primeiro para refutar os falsos ensinamentos acerca do nosso Deus, que muitas pessoas tentam nos desacreditar da palavra em nossa vida. Hoje, com muita facilidade, essas pessoas tentam enganar a nossa fé em Deus com a própria palavra. Com muita facilidade eles distorcem a palavra de Deus, nos passa que nós não precisamos ter nenhum temor, nenhuma obrigação sobre ela. Os falsos mestres negaram a promessa da vinda de Cristo. No lugar das promessas de Deus, esses impostores colocavam fábulas engenhosas inventadas por homens. Então nós temos que entender que no momento que o Senhor passou por aquele momento da transfiguração, estávamos nos assegurando que iríamos passar também, iríamos ser transformados para uma eternidade para com Ele. Irmãos, finalmente, para concluir, Pedro ele apresenta um resumo do que viu e ouviu no Monte da Transfiguração. Ele viu Jesus Cristo vestido em glória e majestade, uma glória majestosa. Portanto, testemunhou a demonstração do poder da vinda do Senhor Jesus Cristo em sua vida e em nossa vida. Pedro não apenas viu a glória de Deus, como também ouviu a voz do Pai, excelsa, exaltando o seu Filho. Testemunhas são pessoas que relatam fielmente o que viram e ouviram. E Pedro foi uma testemunha fiel de que Jesus de Nazaré era o Filho de Deus. Não testemunhamos pessoalmente a transfiguração, não testemunhamos, mas Pedro estava lá e apresenta um registro preciso de sua experiência na sua carta, ao escrever, inspirado pelo Espírito de Deus. Então nós aprendemos que as experiências que passam em nossa vida, que são passadas para nossas vidas através da palavra de Deus, elas permanecem vivas, fortes e eficazes. As experiências são subjetivas, mas a palavra de Deus ela é objetiva. Ela é objetiva. As experiências podem ser interpretadas de diferentes formas pelos vários participantes, mas a palavra de Deus ela apresenta a única mensagem clara que o nosso Deus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia e está vivo, sentado no trono de Deus. As memórias de nossas experiências podem ser distorcidas incondicionalmente, mas a palavra de Deus não muda, ela permanece para sempre. Tenha isso em mente. Por meio desse contraste, aprendemos duas verdades importantes. Os homens morrem, mas a palavra de Deus ela continua viva para sempre. As experiências passam, mas a palavra de Deus permanece. Então aqui Pedro ele apresenta um terceiro contraste que nós vamos estudar no domingo que vem, na semana que vem, que o mundo ele escurece, mas a palavra de Deus ela resplandece. Tenha essa memória, tenha isso em mente, que o mundo ele tenta nos apagar, mas a palavra de Deus nos ilumina a sua imagem e semelhança. Oremos. Senhor Deus, amado Pai,
antecipar, ó Pai, a tua glória, entender a transfiguração, a eternidade para contigo, entender, ó Deus, que o teu Filho amado, ó Pai, morreu pelos nossos pecados. Pai, que a tua palavra viva, ó Deus, em nossa vida, venha resplandecer a tua glória, Pai. Que nós venhamos, ó Deus, verdadeiramente ser testemunhas, ó testemunhas tu, ó Deus, em nossa vida. Que venhamos resplandecer a tua existência. Pai, derrama a tua graça e o teu amor em nossa vida. Abençoa, Deus, o irmão Pedro e sua família. Abençoa o irmão Alexandre, ó Deus, ser cada irmão da tua igreja, nos dá entendimento, compreensão e força, ó Deus. Nos dá uma semana de paz, nos leva para os nossos lares em paz, e que a graça do nosso Deus, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada um de vocês, hoje e sempre. E a igreja do Senhor diz: amém, amém. Boa noite a todos.